Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. E nesse vídeo, iremos tratar de um assunto muito importante, que refere-se ao planejamento empresarial. Iremos abordar os principais pontos que devem ser observados, tanto na fase inicial do planejamento do negócio e também durante a sua operação, depois de constituída a empresa. Apresentaremos também uma planilha, onde será possível fazer uma avaliação do resultado geral da empresa, levando em conta os 5 tópicos abordados aqui no nosso trabalho. Sou José Marta da Pieta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Primeiramente, queremos chamar a atenção para a apresentação do seguinte gráfico, onde temos aqui a composição do total de aberturas e fechamento de empresas para o ano de 2023 e para os primeiros 4 meses de 2024. Eu tenho aqui o total de empresas que foram abertas e o total de empresas que foram fechadas em cada período. Segundo dados apresentados pelo governo federal, tivemos em 2023 a abertura de 3.871.102 empresas e o fechamento de 2.156.046 empresas, representando um percentual de 56% de empresas fechadas em relação às abertas naquele período. De janeiro a abril de 2024, tivemos a abertura de 1.073.608 empresas e o fechamento de 625.498, gerando um percentual aqui de 58%. Então já verificamos aqui um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano passado. Embora tendo como ponto positivo o fato de termos o número de empresas abertas ser maior que o número de empresas fechadas, não podemos desconsiderar que o número de empresas que encerraram suas operações é bastante significativo. Temos um outro vídeo no canal onde abordamos esses números com mais profundidade e também as principais causas que levam as empresas a serem fechadas. Vou deixar o link do vídeo no final desta apresentação para que você possa se aprofundar mais sobre o assunto. Nós já podemos adiantar que os motivos que levam ao fechamento de grande parte das empresas é a falta de um planejamento empresarial, que deve ser feito anteriormente ao início das operações da empresa, ou seja, na fase de planejamento do negócio, e posteriormente no decorrer das suas operações, que é o assunto que vamos abordar então nessa apresentação. Planejamento empresarial. Independente da empresa ser uma indústria ou trabalhar com produtos ou serviços, se é uma mega corporação ou um microempreendedor individual, todos devem considerar pelo menos 5 esferas principais no seu planejamento de operações para se manterem em pé, que seriam o recurso físico e estrutural, a gestão de pessoal, ou seja, os recursos humanos, a gestão comercial e de marketing, a gestão de processo e os aspectos contábil e financeiro. Vamos na sequência abordar então cada um desses aspectos. Aspecto número 1, recurso físico e estrutural. A empresa precisa planejar e manter espaços físicos, ou seja, instalações, adequados para os colaboradores executarem suas atividades e para o atendimento aos clientes. Definir como e onde produzir, estocar e comercializar seus produtos e ou realizar os serviços. É preciso investir em equipamentos, ferramentais e tecnologias necessárias para as suas operações. Ou seja, avaliar e planejar sua estrutura de forma a atender às operações atuais e possibilidades de expansão a médio e longo prazo. Esse item se refere a todo o planejamento, o local onde vai ser implementada a empresa, o tamanho do espaço para absorver todo o processo produtivo e comercial da empresa. Em função do tipo de negócio, a empresa vai definir, então, toda a estrutura física e estrutural para que possa executar suas operações de forma adequada. Isso implica em tamanho de estrutura predial, os equipamentos que serão necessários, em termos de maquinário, de ferramental, enfim, toda a estrutura física aí necessária para o bom andamento do processo. Aspecto número 2, gestão de pessoal. A empresa precisa definir sua equipe de trabalho, funções e quantidades, para fazer face ao atendimento de suas operações. Precisa avaliar a necessidade de treinamento e capacitação para a realização eficaz e eficiente de suas atividades. Avaliar políticas salariais, aspectos do ambiente que valorizem a qualidade do trabalho e de vida do colaborador. Nessa fase de planejamento, as atenções estão voltadas para o material humano da empresa, ou seja, para as pessoas que estarão envolvidas aí na execução dos processos e também de como serão dadas as condições para que os trabalhadores executem adequadamente suas atividades dentro de um bom ambiente de trabalho. Aspecto número 13. Gestão comercial e marketing. A empresa deve realizar pesquisa antes do início, ou seja, na fase de planejamento, e durante as suas atividades, no intuito de conhecer e estar atenta ao seu segmento de mercado e das necessidades dos seus clientes. Se possível, implementar um serviço de pós-vendas para cativar e fidelizar o cliente. Prever o quanto a empresa terá de orçamento para investir tanto no marketing institucional quanto para vendas, definindo ações periódicas ou em datas especiais, no lançamento de novos produtos e outros eventos que forem necessários. No aspecto comercial e de marketing, é muito importante que a empresa então esteja respaldada através de algum estudo, através de alguma pesquisa, para avaliar bem aonde ela vai implementar o seu negócio, qual o tipo de cliente que ela vai atender, como está a concorrência, o mercado em relação a todo o processo, para que ela tenha aí minimamente conhecido o seu nicho de mercado e também o cliente-alvo aí do seu negócio. É importante, dentro desse processo comercial, definir um programa de marketing, onde a empresa irá apresentar seu produto, apresentar a empresa para o seu público-alvo. Então, são elementos básicos aí necessários para que a empresa possa, então, desenvolver seu processo comercial e de marketing adequadamente. Aspecto número 4, gestão de processos.
A empresa deve identificar e mapear os principais processos de produção, comercialização ou serviço. Procedimentos documentados devem ser formalizados, garantindo o domínio tecnológico e a execução padronizada de suas atividades e operações. Deve definir estratégias para o alcance das metas e objetivos da empresa, plano anual, planejamento estratégico, definição da missão, visão, entre outras estratégias. Criar indicadores para a medição dos processos e operações. Diante de uma visão de continuidade, a empresa deve definir minimamente quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e de que forma irá executar os seus processos para poder atingi-los. Torna-se importante, na formulação dos processos, criar mecanismos de medição e monitoramento para promover a melhoria contínua ao longo do tempo. Tópico número 5. Aspecto contábil e financeiro. A empresa deve possuir um sistema contábil que possibilite emitir as demonstrações contábeis, atender às exigências legais e fiscais, levantar e analisar os resultados de suas operações. Quanto às finanças, os gestores precisam ter esse processo planejado antes do início das atividades da empresa, ou seja, recursos para investimentos, capital de giro, entre outros. A empresa deve manter um controle efetivo de contas a pagar e a receber, ou seja, um fluxo de caixa, primando pelo controle financeiro dos saldos atuais e futuros. Aqui se demonstra a necessidade da empresa possuir um sistema contábil e financeiro que possibilite cumprir todas as exigências legais e também de analisar os seus demonstrativos e seus fluxos de caixa para manter a saúde financeira da empresa. Dentro do planejamento empresarial, é imprescindível que se tenha a definição de metas. Para atingir os objetivos, é importante que metas sejam estabelecidas, seja no curto prazo, plano anual, ou no médio e longo prazo, planejamento estratégico. As metas devem estar alinhadas aos 5 aspectos vistos anteriormente. Exemplos. Para o recurso físico, ampliar o prédio da fábrica em 10% em 2 anos. Gestão de pessoas, investir 2% do faturamento em capacitação em 3 meses. Comercial e marketing, aumentar as vendas em 20% em 3 anos. Gestão de processos, definir indicadores de avaliação e melhoria dos processos até o fim do ano. Financeiro, reduzir os custos em 10% até o final do próximo ano. Diante do que já foi colocado sobre os 5 aspectos que devem ser avaliados para o planejamento empresarial e a sua manutenção, vamos apresentar algumas dicas relacionando-os com os tópicos vistos anteriormente. Dica número 1. Efetuar um planejamento financeiro e de mercado. Planejar os investimentos e prever os resultados financeiros. Definir as metas a serem alcançadas, levantar os pontos fortes e fracos da organização e identificar a nível externo as oportunidades e ameaças a serem enfrentadas. Isso ajudará a visualizar áreas para melhoria e definir o cenário para o planejamento futuro. Dica número 2. Definir metas claras. Estabelecer metas claras e mensuráveis de curto, médio e longo prazo. Essas metas devem ser específicas, alcançáveis, relevantes e com prazos definidos. Dica número 3. Analisar o ambiente externo. Avaliar o ambiente externo, as tendências de mercado, a concorrência, as regulamentações inerentes ao negócio, tributárias, ambientais, entre outras, aspectos políticos e econômicos, permitindo assim identificar oportunidades e ameaças que podem impactar o desempenho da empresa ao longo do tempo. Dica número 4. Definir estratégias de negócio. Desenvolver estratégias para alcançar as metas e objetivos. Isso pode incluir estratégias de expansão, marketing, vendas, operações, recursos humanos, tecnologias, finanças, entre outros. Dica número 5. Montar um orçamento. Desenvolver um orçamento detalhado que permita confrontar o previsto com o realizado. Isso ajudará a alocar recursos de forma eficaz e a monitorar os gastos ao longo do tempo. Sexta dica. Formalizar planos de ação. Criar planos de ação detalhados, tipo 5W2H, descrevendo as atividades específicas a serem realizadas para alcançar as metas estabelecidas. Atribuir as responsabilidades, estabelecer prazos, acompanhar o cumprimento dos prazos e o progresso das ações regularmente. Dica número 7. Monitorar e avaliar os processos e operações. Estabelecer os critérios de desempenho, monitorar os resultados obtidos em relação às metas estabelecidas, realizar avaliações para identificar possíveis desvios e atuar preventiva e corretivamente. Dica número 8. Manter a visão de flexibilidade. Estar aberto para ajustar os procedimentos, planos e metas sempre que necessário, uma vez que o ambiente empresarial está em constante mudança. Os processos de trabalho sofrem alterações, as necessidades dos clientes mudam. Padronizar e formalizar não significa engessar os processos. Dica número 9. Criar mecanismos de comunicação interna. Exercer junto aos colaboradores um processo de comunicação claro e objetivo, que garanta que todos compreendam suas responsabilidades e contribuições para o sucesso da empresa. 10ª dica. Revisar processos e planos periodicamente. É necessário criar mecanismos que permitam uma revisão do desempenho em relação aos planos, metas e objetivos traçados. Identificar lições aprendidas, sucessos alcançados e áreas para melhoria. Usar essas informações para ajustes e aos novos planos ao longo do tempo. Na abordagem que estamos fazendo sobre o planejamento empresarial, vimos alguns tópicos que são o alicerce para um bom planejamento aplicáveis, tanto na fase inicial de planejamento do negócio e depois, continuamente, no decorrer das operações da empresa. Cabe ressaltar que, embora estejamos aqui abordando esses aspectos de uma forma bastante abrangente e completa, ele ainda é bastante resumido em função de tudo que se pode ser abordado em relação a esses temas.
mas que com certeza já dá um bom subsídio para tratarmos esses assuntos de forma adequada, para mantermos um bom planejamento empresarial e para a manutenção dos nossos negócios. Vou deixar no final dessa apresentação alguns vídeos que podem complementar algum desses assuntos e também, se você acessar o nosso canal, vai identificar lá vários vídeos que podem também ajudar aí a complementar todo o tema. Vou apresentar agora a nossa planilha de análise, onde é possível fazer uma avaliação de uma empresa, seja na fase de planejamento de negócio, ou antes mesmo da empresa começar a operacionalizar, ou até durante as suas operações, possibilitando avaliar como é que está o processo da empresa em relação aos 5 tópicos aqui levantados. A planilha consiste basicamente de um checklist, ou seja, fazer alguns questionamentos que possibilitem fazer uma avaliação da gestão da empresa em relação ao seu planejamento empresarial, focando os 5 aspectos que nós conceituamos anteriormente. Então eu tenho aqui para cada um dos aspectos algumas questões a serem respondidas, e vou escolher para cada questão uma das opções aqui presentes. A opção NA, que significa não aplicável, será atribuída quando a opção não se aplica ao tipo de negócio ou à própria operação da empresa. Nesse caso, o item não será considerado na atribuição das notas. O NI será escolhido quando aquele item não foi implementado. PI é quando o item for parcialmente implementado. E TI para quando o item é totalmente implementado, ou seja, a empresa atendeu totalmente aquele requisito. Então, para cada um dos aspectos, eu tenho aqui a nota máxima que poderá ser atribuída, a nota obtida, que é resultante das respostas dadas ao questionário, e o percentual do valor obtido em relação à nota máxima atribuída em cada questionário. Então aqui eu teria o resultado para cada um dos aspectos, e aqui em cima eu tenho a totalização do resultado da empresa. Aqui eu teria o número de questões não aplicáveis à empresa, aqui eu tenho o total máximo que pode ser alcançado, seria o valor se todas as questões fossem respondidas como totalmente implementadas. Aqui eu teria o somatório do resultado da empresa em função das respostas dadas aos questionários, e aqui também o resultado em percentual para toda a empresa. As notas são atribuídas da seguinte forma: o valor será 0 para não implementado, 1 para parcialmente implementada e 2 para totalmente implementado. Se o item for não aplicável, eu diminuo esse valor então da minha totalização. Vamos fazer a avaliação de uma empresa respondendo hipoteticamente o nosso questionário. Então, para o aspecto físico e estrutural. Item 1. O estado geral da infraestrutura da empresa é adequado? Ou seja, espaço físico, instalações, móveis, equipamentos? Vamos colocar totalmente implementado. O layout dos equipamentos e áreas foi estudado e está disposto de forma a melhorar a logística e o trânsito das pessoas? Está parcialmente. Questão 3. Existe uma sistemática de manutenção preventiva de máquinas, prédios, veículos e equipamentos em geral? Vamos colocar também parcialmente. A empresa tem controle sobre sua capacidade de produção atual e futura para a comercialização e o fornecimento de serviços? Logística, estoque, demanda, material e pessoal, condições de ampliação? Digamos que também é parcialmente. Questão 5. Os impactos ambientais negativos dos produtos ou serviços, mesmo quando pequenos, foram identificados e são tratados adequadamente? Digamos que o tipo de negócio e as atividades da empresa não afetam o meio ambiente, então vamos colocar como não aplicável. Conhece e cumpre a legislação em vigor referente aos seus produtos ou serviços? Totalmente implementado. A tecnologia utilizada pela empresa, quando comparada com empresas que atuam em seu segmento, é adequada? Digamos que a empresa não investiu em tecnologia, então não foi implementado. Item 2. Aspecto pessoal e humano. Primeira questão. As funções e responsabilidades dos colaboradores estão claramente estabelecidas? Grau de subordinação, hierarquia, nível de atuação, autonomia? Parcialmente implementado. Há um sistema de reconhecimento da equipe para promover o estímulo e motivação das pessoas? Prêmio de produtividade, comissões, plano de cargos e salários, entre outros? Digamos que não foi implementado. A empresa planeja e oferece treinamentos para melhorar a capacitação dos colaboradores? Parcialmente. O ambiente de trabalho contribui e é adequado no que se refere a aspectos de convivência em comum para a qualidade na execução do serviço e na segurança, saúde e bem-estar do trabalhador? Parcialmente. Existe uma sistemática para receber e tratar as sugestões dos colaboradores da empresa? Não implementado. São atendidos os aspectos sociais e trabalhistas conforme reza a legislação? Totalmente implementado. Os colaboradores participam de alguma forma da elaboração das estratégias, do planejamento e do monitoramento? Planejamento estratégico, definição dos indicadores, formalização dos procedimentos de trabalho, entre outros? Como não aplicável. Terceiro tópico, aspecto comercial e de marketing. A empresa conhece bem o seu segmento de mercado, seu potencial e seu grau de participação? Parcialmente implementado. Desenvolve produtos ou serviços com base em estudos voltados às necessidades dos clientes? Parcialmente implementado. Efetua a divulgação dos seus produtos ou serviços de forma organizada, buscando alcançar diretamente o seu público-alvo, como propagandas, panfletagens, mídia eletrônica, entre outros? Não implementado. Os níveis de satisfação dos clientes são avaliados, identificando pontos fortes e oportunidades de melhorias aos produtos ou serviços? Ou seja, há um processo proativo em relação aos clientes? Não implementado. Item 5. Há uma sistemática de recebimento e tratamento de reclamações e sugestões dos clientes? Parcialmente implementado. Existe algum serviço efetivo de pós-venda? Não aplicável. Efetua atividades voltadas à prevenção de problemas sociais,
como reciclagem do lixo, incentivo aos estudos, entre outros? Parcialmente. Acompanha o desempenho global da empresa com base em indicadores e analisa-os com frequência? Indicadores econômicos, segmento de negócio, mercado, concorrência. Não implementado. Quarto tópico, aspecto de gestão e qualidade. A empresa definiu seu negócio, missão, visão de futuro e valores? Não implementado. Foram definidas estratégias para o alcance das metas e objetivos da empresa? Plano anual, planejamento estratégico, missão e visão? Não implementado. As estratégias foram desdobradas em planos de ação e esses são monitorados periodicamente, tais como o plano 5W2H, monitoramento dos processos e serviços? Parcialmente implementado. Utiliza indicadores para medir resultados financeiros de clientes e dos principais processos? Não implementado. Os processos de produção, comercialização ou serviços foram identificados e são efetuados com base em padrões documentados, regulamentos internos, manuais, procedimentos de trabalho? Parcialmente implementado. Os padrões documentados são conhecidos e praticados pelos colaboradores? Parcialmente. O resultado dos principais processos é monitorado, facilitando o encontro da causa fundamental dos desvios das metas? Indicadores de processos e serviços, auditorias, resultados de ações planejadas? Não implementado. A empresa controla os desperdícios e o retrabalho? Possui planos de análise de falhas, monitoramento de processos? Parcialmente. A empresa conta com subsídios dos fornecedores para acompanhamento e aprimoramento de seus produtos ou serviços? Não aplicado. São realizadas melhorias e iniciativas de inovação em produtos, serviços e processos em busca do aprimoramento contínuo? Parcialmente. Quinto tópico, aspecto contábil e financeiro. Questão número 1. A empresa emite regularmente suas demonstrações contábeis, balancete, balanço patrimonial, DRE? Parcialmente. Avalia e analisa os números e resultados das suas demonstrações contábeis, ou seja, suas evoluções, seus índices econômicos e de rentabilidade? Não implementado. Possui um controle efetivo do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, controle de saldo de caixa e bancos atuais e futuros? Parcialmente implementado. Possui mecanismos de monitoramento dos custos e despesas que permitam levantamentos e avaliações para controles de possíveis reduções? Orçamentos, planilha de custos, controle de estoques? Parcialmente. Possui metodologia definida para a formação de preços de venda de seus produtos, mercadorias ou serviços? Apropriação dos custos e despesas, margem de lucros, impostos? Parcialmente. Conhece seu ponto de equilíbrio financeiro? Não implementado. Está atualmente com saúde financeira satisfatória? Grau de endividamento, disponibilidade de capital de giro, inadimplência, liquidez? Parcialmente. A relação custo fixo versus faturamento está adequada à realidade da empresa? Com percentual abaixo da margem de contribuição, quanto menor melhor? Parcialmente. As políticas de investimento estão adequadas ou planejadas de acordo com a realidade da empresa? Parcialmente. As fontes de recursos financeiros, operacionais e de crédito são adequadas e atendem às necessidades atuais para fornecimento de capital de giro e investimentos? Parcialmente. A empresa conhece claramente sua margem de lucro líquido e se esse proporciona uma boa rentabilidade ao negócio? Ela desconhece. Não implementado. A empresa possui um sistema fiscal tributário que permite os recolhimentos e recuperações de impostos de forma adequada, emissão e lançamento de notas fiscais de entradas e saídas, levantamento e controle dos saldos de impostos a recolher e recuperar? Parcialmente. Respondido ao questionário, nós temos a seguinte avaliação. Eu tenho 5 itens não aplicáveis, que resultou em uma nota máxima a ser obtida de 78 pontos. A empresa conseguiu 30 pontos, ou seja, o resultado é apenas 38% do máximo a ser obtido. Então, nesse caso, seria interessante verificar, principalmente os itens que não foram implementados, e avaliar a sua implementação, para buscar aqui o resultado mais efetivo possível dentro do processo. Podemos analisar também quais são os aspectos que estão contribuindo para esse resultado. Eu tenho aqui para o aspecto físico e estrutural um percentual de 58%, relativamente adequado. O aspecto pessoal e humano está abaixo de 50%, pode ser analisado. Para o aspecto comercial e de marketing, tem apenas 33% alcançado, deve ser visto com carinho. No aspecto de gestão e qualidade, foi alcançado apenas 28%, bem abaixo aqui do total possível. Também o aspecto contábil e financeiro pode ser aqui melhorado. Então, respondido aí ao nosso questionário, podemos perceber quanto que é importante as empresas terem algum tipo de mecanismo para poder fazer esse tipo de avaliação, até mesmo antes da sua implementação, ou seja, de iniciar as operações do seu negócio, na fase de planejamento. Isso permitirá ter uma visão mais ampla de como ela pode agir e de como ela pode melhorar os seus processos, buscando atender de forma adequada aqueles 5 pontos abordados aqui no nosso estudo, que seria a base para o planejamento e manutenção de uma empresa. Pois, como vimos, é grande número de empresas que não sobrevivem aí durante muito tempo, em função, basicamente, de não observar esses aspectos. Se você tem interesse em receber a planilha contendo nosso questionário de avaliação empresarial, você pode solicitá-la através do e-mail que eu estou deixando aqui na tela e também na descrição aqui do nosso vídeo. Lembrando que no nosso canal nós temos outros vários conteúdos relacionados à formação de preços de venda, a planejamento estratégico, gestão empresarial, gestão da qualidade. Então, mais uma vez, reforçamos aí a necessidade de você ter uma atenção muito especial a esses 5 tópicos de um planejamento empresarial. Seria analisar os aspectos físicos e estruturais, os recursos humanos, os aspectos comerciais de marketing, o processo de gestão da qualidade
e os aspectos contábeis e financeiros. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.